A evolução tecnológica dos PCs gamers, do passado ao presente. Os PCs gamers representam uma faceta empolgante e dinâmica da evolução tecnológica, impulsionando não apenas os limites do entretenimento digital, mas também desafiando constantemente os parâmetros da inovação tecnológica. Desde os primórdios dos jogos de computador até os modernos dispositivos de realidade virtual, a jornada dos PCs gamers é uma história de avanços impressionantes. Este artigo mergulha na história, destacando os marcos mais significativos que moldaram a trajetória dos PCs gamers desde seu nascimento até os dias atuais. Os primórdios. O surgimento dos jogos de computador. No início, os jogos de computador eram rudimentares e muitas vezes limitados em sua capacidade gráfica e de processamento. Os primeiros PCs gamers, se é que podemos chamá-los assim, eram máquinas modestas, geralmente construídas por entusiastas que tinham conhecimento técnico para montar e modificar hardware. Jogos clássicos como Pong e Space Invaders eram populares nessa era inicial, mas exigiam pouco poder de processamento. A era dos 8 e 16 bits. Avanços na capacidade gráfica. Com o passar do tempo, os PCs gamers começaram a evoluir em termos de capacidade gráfica e de processamento. Além disso, a ascensão dos consoles de jogos de 8 e 16 bits, como o Nintendo Entertainment System, NES, e o Sega Genesis, influenciou significativamente o desenvolvimento dos jogos de computador. Essa interação entre consoles e PCs impulsionou ainda mais a inovação na indústria de jogos, criando um ambiente competitivo que resultou em avanços tecnológicos impressionantes. Esta era testemunhou o surgimento de títulos icônicos como Super Mario Bros. E Sonic the Hedgehog, que demonstraram o potencial dos gráficos em 2D. A revolução 3D. A ascensão dos gráficos tridimensionais. O advento dos gráficos 3D marcou um ponto de virada crucial na evolução dos PCs gamers. A partir desse momento, com o lançamento de jogos como Wolfenstein 3D e Doom, os jogadores foram transportados para mundos virtuais tridimensionais pela primeira vez. Essa mudança significativa exigiu um hardware mais poderoso, incluindo placas de vídeo especializadas, para renderizar gráficos complexos em tempo real. Como resultado, houve uma demanda crescente por computadores capazes de lidar com esses novos desafios, impulsionando ainda mais a inovação na indústria de PCs gamers. A era das placas de vídeo dedicadas, potencializando o desempenho gráfico. A introdução das placas de vídeo dedicadas revolucionou a experiência de jogo nos PCs gamers. Marcas como Nvidia e AMD competiram para oferecer tecnologias avançadas, como sombreamento programável e renderização em tempo real, que elevaram o realismo e a imersão nos jogos. O surgimento de APIs gráficas como DirectX e OpenGL também desempenhou um papel fundamental nessa evolução. Processadores multicore e aumento da capacidade de processamento. Além dos avanços na capacidade gráfica, os PCs gamers também se beneficiaram dos progressos na tecnologia de processadores. A introdução de CPUs multicore permitiu uma execução mais eficiente de jogos e aplicativos exigentes, melhorando significativamente o desempenho geral dos sistemas. Isso possibilitou a execução de jogos cada vez mais complexos e exigentes em termos de recursos. Armazenamento SSD e carregamento instantâneo. O armazenamento SSD, Solid State Drive, trouxe uma melhoria drástica na velocidade de carregamento e no desempenho geral do sistema para os PCs gamers. A substituição dos discos rígidos tradicionais por SSDs resultou em tempos de inicialização mais rápidos, tempos de carregamento reduzidos e uma experiência geral mais responsiva, permitindo aos jogadores entrar no jogo quase instantaneamente. Realidade virtual e tecnologias imersivas. A evolução dos PCs gamers também está intrinsecamente ligada ao avanço das tecnologias imersivas, como a realidade virtual, RV, e a realidade aumentada, RA. A capacidade de hardware cada vez mais poderosa dos PCs gamers permitiu experiências imersivas e envolventes que desafiam os limites da realidade virtual, proporcionando aos jogadores uma sensação de presença sem precedentes dentro dos jogos. O futuro dos PCs gamers, inteligência artificial, cloud gaming e além. À medida que avançamos para o futuro, os PCs gamers continuarão a se beneficiar de avanços em áreas como inteligência artificial e computação em nuvem. A inteligência artificial pode ser usada para aprimorar a jogabilidade,
criar mundos virtuais mais dinâmicos e proporcionar experiências de jogo personalizadas. Além disso, o crescimento do cloud gaming promete uma experiência de jogo acessível em qualquer dispositivo, transformando a maneira como interagimos com os jogos. Em resumo, a evolução tecnológica dos PCs gamers desde seus primórdios até os dias atuais é uma narrativa de inovação contínua e progresso implacável. À medida que a tecnologia continua a avançar, é emocionante contemplar o que o futuro reserva para os entusiastas de jogos e os PCs gamers que os inspiram. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.